Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Sou o professor Danilo, professor do componente curricular de ciência. E o tema da nossa aula de hoje é as noções do comportamento do ar quando aquecido ou resfriado. O volume do ar e a temperatura. A temperatura ela interfere muito em relação ao volume do ar em um determinado recipiente. Se eu tenho um recipiente, por exemplo, uma garrafa PET, certo? E ela está cheia de ar, coloco ela na geladeira, certo? Passar mais ou menos 4 horas, passar um determinado tempo. O ar que está dentro dessa garrafa, certo? Ou seja, com a ação da temperatura, ou seja, resfriou, o ar fez o quê? Se comprimiu, né? Se contraiu. E a garrafa ficou o quê? Deformada, ou seja, encolhida. Por quê? Porque o ar que está dentro da garrafa, ele se comprimiu, ou seja, a partir da ação da temperatura, certo? Interferiu no seu volume, certo? E quando eu tiro essa garrafa, por exemplo, da geladeira, certo? E coloco ali no ambiente e passa um determinado tempo, esse ar que está dentro da garrafa PET, ele vai o quê? Vai se expandir por causa da temperatura ambiente, certo? Ou seja, ocorreu um aquecimento do ar e ele se expandiu, ok? Tem um exemplo aqui em relação a um balão. Esse balão está cheio de ar e o balão foi colocado em uma água quente. O que foi que ocorreu? O ar se expandiu, certo? Ou seja, houve uma expansão. Aumentou o volume do balão porque aumentou o volume do ar dentro do balão. E já nesse outro recipiente, com água gelada, o balão que estava cheio, ao colocar na água gelada, o ar se comprimiu, ou seja, se contraiu, ou seja, houve uma redução do tamanho do balão. Ok? Quantidade de ar em um recipiente e pressão interna. Por exemplo, quanto mais ar eu adiciono, injeto em um determinado recipiente fixo e fechado, aumenta o quê? A pressão interna. Nesse caso aqui eu tenho um pneu de uma bicicleta, tem a câmara de ar, e tem um rapaz aqui ejetando ar nesse pneu. Está ocorrendo o quê? O aumento da pressão interna, porque está sendo ejetado o quê? Ar. Então está aumentando a pressão interna do pneu, certo? Outra coisa em relação também o gás, certo? O gás em um determinado recipiente fechado, certo? Quando é ejetado muito gás, aumenta o quê? A pressão interna desse recipiente, certo? O recipiente tem que ser fechado. A pressão do ar e a temperatura. A temperatura ela tem uma grande influência em relação à pressão do ar em determinado recipiente fechado. Nesse caso, por exemplo, temos aqui nessa primeira imagem, tem um carro, né, e tem um pneu. O motorista ele parou no borracheiro e calibrou o pneu, que foi de 28 libras. E isso no início, antes de fazer o percurso da viagem. Durante o percurso, o asfalto estava bastante quente e ao parar em um borracheiro novamente, ele mediu novamente a pressão interna do pneu, calibrou e percebeu que tinha aumentado a pressão interna. Passou de 28 libras para 32 libras. O que foi que ocorreu? Ocorreu o quê? Ou seja, com o aumento da temperatura, a pressão interna do pneu aumentou. Por quê? Porque o asfalto estava quente. Então, aumentou a pressão interna do pneu. E quando esse motorista passou um determinado tempo na borracharia lá, com um pouquinho de tempo lá na borracharia, o carro ficou na sombra. Ele percebeu, novamente, ao medir a pressão interna, que
a pressão interna, ou seja, tinha voltado ao valor inicial de 28 libras. Ou seja, quando há um aumento da temperatura, há um aumento da pressão interna dentro do pneu. E quando a temperatura, ou seja, diminui, certo? Ele não está exposto a uma temperatura muito quente, certo? Ele diminui o volume, certo? Da pressão interna do pneu. Nesse caso foi em relação ao pneu, o carro ficar na sombra. Então diminuiu a pressão interna do pneu. Ok? O ar quente tende a subir. Por quê? Quando o balão, por exemplo, temos o balão que é utilizado em festa, é colocado nesse balão o gás hélio, certo? Só que nos balões que são para voar, certo? Utilizado em voos, é ejetado, ou seja, utilizado um maçarico, certo? Que tem uma chama e ele vai aquecer o ar, que esse ar vai ficar dentro do balão, certo? Ou seja, o balão tem na sua parte inferior uma abertura, certo? E dentro dessa abertura do balão vai ter o que? Ar, certo? E com o maçarico, certo? Tem a chama, então essa chama vai aquecer o ar que está dentro do balão, fazendo com que esse balão comece a ter seu voo, certo? Por quê? Por causa da densidade do ar quente, porque ele diminui sua densidade e faz com que ele possa decolar o seu voo, ok? E quando o maçarico se apaga, ou seja, a chama do maçarico se apaga, ocorre o quê? Um resfriamento do ar que está dentro do balão. Ou seja, o balão começa a fazer seu pouso. Por quê? O ar que está sendo resfriado, ele fica mais denso, então ele tende a descer, ok? Então, quando o ar ele está quente, ele sobe, e quando o ar é resfriado, ele tende a descer. Temos um exemplo aqui, ó, na chaminé. Ela expele uma fumaça, né? E nessa fumaça tem gases. Os gases também, quando eles são aquecidos, eles tendem a subir, porque a densidade do gás é menor do que do ar atmosférico. Por isso que os gases tendem a subir. As brisas à beira-mar. As brisas da beira-mar. Muitas pessoas que vivem próxima à beira-mar, elas percebem durante o dia, por exemplo, ao amanhecer até o início da tarde, que corre uma brisa, certo? Uma leve vindo em direção do mar para o continente, certo? Ou seja, é soprado uma brisa em direção do mar para o continente. E ao entardecer ocorre o contrário. Tem uma brisa, certo? Que sopra em direção do continente, ou seja, da praia, para o mar. Por quê? Podemos explicar isso por causa que a areia, certo? Ela aquece mais rápido do que a água do mar, certo? E esfria também mais rápido do que a água do mar. Durante o dia, a areia fica o quê? Quente, né? Ou seja, na parte superior da areia, assim, acima da areia, tem o quê? O ar quente. E já no mar, tem o quê? Um ar frio. E esse ar quente que está sobre a areia, ele sobe, certo? E o ar frio que está sobre a água do mar, ele ocupa esse espaço do ar quente que estava sobre a areia, certo? Ocorrendo o quê? Uma brisa, ou seja, a brisa marítima, que é uma brisa que corre, que sopra no sentido do mar para o continente, ou em outras palavras, do mar para a praia. E ao entardecer, ocorre o quê? O inverso. A areia esfria mais rápido, certo? E o mar, a água do mar, permanece mais quente. Então, o ar que está sobre a areia, ele é mais frio, e o ar que está sobre a água do mar é mais quente,
certo? Então, o ar quente que está sobre a água do mar tende a subir e o ar mais frio que está sobre a areia tende a ocupar o espaço do ar quente que está sobre o mar. Então, ocorre o quê? Uma brisa que é soprada no sentido da praia, ou seja, do continente, em direção ao mar. Ou seja, é uma brisa terrestre. Ok? Ventos, o ar em movimento. Por exemplo, o calor do Sol, certo? A radiação solar na Terra aquece, certo? A Terra e faz com que ele mesmo aumente, certo? A temperatura da atmosfera. E o ar que é mais quente, esse ar mais quente que está na atmosfera, certo? Ele tende a subir, certo? Ele vai subir, e o ar mais frio, ele tende a descer e vai ocupar o espaço desse ar quente, certo? Por quê? Porque na atmosfera, nem todas as partes da atmosfera têm a mesma temperatura. Tem umas que são mais quentes que a outra e outra é mais fria, certo? Por isso que ocorre isso. Então, o ar quente que está em uma determinada parte, região da atmosfera, que é quente, esse ar quente, ele tende a subir e o ar que é mais frio, que tem outra região da atmosfera, ele tende a descer e vai ocupar o espaço desse ar quente, dando origem a quem? Ao vento, certo? E o vento é o quê? O vento é o movimento do ar, certo? Em relação à superfície terrestre. Ok? É utilizado alguns instrumentos para saber a direção, o sentido do vento. Temos a biruta, certo? Temos também o catavento e para medir a velocidade do vento temos o anemômetro, certo? Que ele serve para medir a velocidade do vento, certo? E é expressa em quilômetros por hora, a velocidade do vento. Temos a nossa atividade da aula de hoje. Cada um de vocês alunos, vão responder essa atividade, tirar uma foto da atividade e enviar para o professor de vocês. Até a nossa próxima aula.